A lógica paradoxal de Apocalipse nos leva à surpreendente conclusão de que após a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos acontecerá nesse Monte das Oliveiras, visto que ali também se encontra o corpo dos santos, dos profetas do passado, que já faz ali a jus à interpretação mais convincente para receber o seu galardão. Embora nossos corpos ainda enfrentem a expectativa da morte física no futuro após a soltura de Gog, após cercarem ali o arraial dos santos, virá a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz, sairão os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E é interessante notar que a correlação que as escrituras faz com o Monte das Oliveiras vai indicar que será nesse cume dos montes que a nova Jerusalém descerá. As escrituras diz que de Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Em Isaías diz que nos últimos dias ali se firmará o monte da casa do Senhor, no cume desses montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa Deus de Jacó, para que nos ensine e concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A geografia do Monte das Oliveiras, com seus 4 cumes, formam uma elevação que dá frente para Jerusalém. Os 2 cumes centrais do monte ficam exatamente na direção leste da área onde fica o templo. Se você percebeu, o Monte das Oliveiras é um complexo elevado de 4 colinas ao leste da cidade de Jerusalém. Mais popularmente, a designação do Monte das Oliveiras se refere principalmente às 2 colinas centrais. O Monte das Oliveiras é mencionado na Bíblia desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento é citado em conexão com o mistério de Jesus Cristo. O cume do monte mais alto das Oliveiras alcança quase 900 metros de altitude, dependendo da base da sua medição, mesmo Jerusalém sendo uma cidade alta, com aproximadamente 800 metros de altitude no planalto das montanhas da Judéia. A elevação dos Montes das Oliveiras ainda é imponente, embora seja pequena da perspectiva da cidade. Nos tempos bíblicos, o Monte das Oliveiras era coberto de vegetação e bem arborizado, principalmente com oliveiras, mas durante o governo ali de Tito, todas as oliveiras foram retiradas. Isso significa que, apesar de ainda existir oliveiras muitas antigas na base do monte, nenhuma delas pode ser datada do tempo de Jesus. Atualmente, as encostas dos Montes das Oliveiras também são rochosas e com poucas árvores ao lado oeste. O Antigo Testamento menciona o Monte das Oliveiras, ainda que sem maiores detalhes. O monte é citado em conexão com a fuga ali do rei Davi no tempo da revolta de Absalão. Depois foi um de seus cumes que o rei Salomão construiu os altares também aos ídolos cultuados por suas esposas estrangeiras. Provavelmente por isso o cume mais alto do sul foi chamado de Monte da Ofensa. Numa das suas visões, o profeta Ezequiel viu a nuvem de glória de Deus a partir da cidade de Jerusalém, seguindo ali para leste até se pôr sobre o Monte das Oliveiras. Parece que no tempo de Neemias os judeus construíram as tendas com ramos de oliveira desse mesmo monte. Por fim, ali também o profeta Zacarias menciona o Monte das Oliveiras numa profecia escatológica relacionada ao julgamento divino. O profeta fala dos pés do Senhor tocando ali o Monte das Oliveiras e o monte sendo partido ao meio. A interpretação correta dessa profecia, especialmente com relação ao tempo do seu cumprimento, é muito debatida entre os estudiosos de diferentes correntes escatológicas. As antigas lendas judaicas também dizem que a pomba enviada por Noé, a sua arca, tinha um ramo de oliveira no Monte das Oliveiras, quando o nível das águas do dilúvio começou a baixar. Mas, obviamente, a Bíblia não diz absolutamente nada sobre o local onde a pomba retirou o ramo. O Novo Testamento destaca várias ocasiões de Jesus também ali no Monte das Oliveiras. Parece que o Monte das Oliveiras era um local de descanso preferido do nosso Senhor Jesus Cristo, fora de
de Jerusalém. Foi das cercanias do Monte das Oliveiras que Jesus deu início à sua entrada triunfal em Jerusalém. Parece que foi após contornar uma das curvas na descida do Monte das Oliveiras. Jesus chorou ao contemplar Jerusalém. No Monte das Oliveiras, Jesus também pronunciou seu sermão escatológico na semana da crucificação. A noite que ele foi traído, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsemane. Naquele momento, sua agonia foi tão grande que seu suor tornou-se em sangue, como foi também na região da Betânia, sob os Montes das Oliveiras, que ocorreu a ascensão de Jesus e que também retornará em breve.